Isto vai ser assim, desde hoje. Tá? Tá. Estamos de volta. Tadadã! Hoje vai ser mais um round de emoções De barra emoções. estados emotivos, se não Que é os isso? quiserem ouvir, olhem, Hã? nem para a frente. Temos que ir, hoje É que ainda são uns cantos. Yeah. Não nos podemos esticar. Yeah. Vá. Bora! Ciúme. Começamos bem. Ciúme. Vai tu primeiro. Bom, primeiro ponto, já sentiste ou não ciúme na tua vida? Não. Eu já. Não, eu já. Mas por acaso eu disse isso no episódio anterior. Expliquei. Foi quando falámos também do apego. Eu não sei, eu vou ser honesto, eu não sei bem, eu esqueci-me de carregar. Eu não sei bem se estás a ver, eu já tive algum tipo de sentimento, mas acho que era mais em relação à própria pessoa, não é? Uhum. Do que ao que estava a acontecer, ou fora, então acho que não é bem ciúme. À própria pessoa como estava. Não, eu tinha, assim, o ciúme, pronto, é sempre em relação ao outro, não é? Não pode ser uma coisa, ser uma pessoa, não é? Não, mas por exemplo, se estás com alguém, o Sim. ciúme por norma não é em relação à pessoa com quem estás. Sim, ao Pronto, terceiro, ao exato, há um terceiro, supostamente, yeah. não é? Pois eu quer dizer, não era recorrente, tive em uma ou outra situação, mas porque aquela relação me levava para esse ponto de não confiança, de não estabilidade e portanto de incertezas, não é? E portanto isso levava-me e como tinha uma ideia, era muito nova, tinha uma ideia criada à volta daquela relação, quando via que isso de certa forma podia ser interferido, não é? Por via de outra pessoa, ficava assim um bocado enciumada, não é? Mas foram cenas momentâneas que acabaram depois por passar. Hoje em dia não me considero de todo uma pessoa ciumenta, antes pelo contrário. Não sou mesmo. Não sou porque não tenho essa cena de... Eu acho que o ciúme se pode ligar aqui um bocado, entre aspas, possessividade que tens sobre a presença do outro e aquilo que o outro representa na tua vida, não é? Tipo, Acho que é mais por aí. o outro está ali contigo, independente seja uma relação amorosa ou familiar ou de amizade, não é? Acho que, por exemplo, o ciúme também se vê muito em amizades. Eu acho que, pelo menos as gajas, às vezes passam por estas intriguices, sabes, dos ciúmes, e porque foste com ela e não comigo, Não seres a preferida. Yeah. Ou irmãos, por exemplo. Sim, ou irmãos, sim, entre irmãos também acho que é comum. Mas eu felizmente não... como amiga então esquece, nunca fui de todo isso, mas conheci a sensação, outrora, tal palavra, outrora na minha vida, e não é fixe, não é fixe. Eu por acaso, sentir nunca senti, mas como gosto de investigar, não é? E vi outras pessoas terem ciúmes, acho que vivi isso do outro lado. Terem ciúmes de ti. Não é de mim. Sim, mas porque tu eras uma pessoa que aparentemente poderia trazer algum risco? Não. Acho que isso na visão das outras pessoas é que é, porque às vezes nem tem a ver com a pessoa em si. Estás a ver? Tem a ver com a ideia que tu tens em relação ao que aquela pessoa representa. Do género, para ti representa uma posse. Logo por aí. Pois, exatamente. Isso é que as pessoas querem do género. Exato, sim. Ou seja, porque onde eu acredito nisto, que é onde há ciúme não há espaço para haver amor. Não ligam. Sim, eu acho que era isso que eu estava a dizer, tipo, em relações com muita pouca confiança entre o elo daquelas duas pessoas, é de fraca confiança, é de instabilidade, é de incerteza, é de saber que o outro esconde coisas constantemente. Claro que só vai dar asas. Pronto, o outro também pode alimentar isso, né? Da Sim, forma como ele age. Agora mesmo, mas ele não também acontece a pessoa ser uma pessoa mega até honesta e a pessoa é que está cheia de desafios, não é? Sim, claro, também acontece, E obviamente. que faz bué de filmes. Sim. E por causa dos seus medos
falta de confiança. Isto vem muito da falta de confiança. Quando tu tens ciúme e tratas o outro como posso, tu podes estar com falta de confiança porque estás insegura naquele momento por vários motivos, não é? Porque estás numa altura frágil, porque a própria outra pessoa é uma pessoa instável ou do género, ou então até te dá motivos para, e até entra, que é as coisas que eu mais odeio, e que é tipo horrível, que são as dinâmicas que tu entras de casal, de entrar nesses jogos. Pois, estás a ver? Tipo vingativo, tipo, estás com ciúme, então vou-te fazer sentir e vou-te fazer sentir mais insegura. Às vezes até entras nessas dinâmicas horríveis. E depois lá está, depois daí depende dos desafios de cada um. Dependendo do nível, isto pode levar até a questões graves, não é? Criminais até. Sim. A obsessão. Por acaso não meti. Sim, mas no fundo podemos escalar isto um bocadinho. Sim. Mas era a opção. Eu não queria estar a falar das minhas cenas, mas sim, acho que. Já vivi algumas coisas também. Ok, agora então, eu assumo. Ok, sou uma pessoa ciumenta, supondo. O que é que achas que eu posso fazer para. Sei lá, para melhorar um pouco isso, não é? Primeiro, eu acho que o ciúme vem da relação que tu tens contigo mesmo. Então acho que. Lá estava vem outra vez à parte da observação, que é. Muitas vezes tem a ver com o facto de tu. É quase como um sentimento de seres faltar-te algo, né? Ser-te incompleta. Então, para já é uma realização. É tu realizares que essa falha é apenas algo. É uma crença tua. Alguém que tu acreditas mesmo que te falta amor, que falta alguma coisa. Ou que és menos que alguém. Então, acho que é muito por aí. Então, é tu, de certa forma, realizares que isso não existe. Que tu és o que és, não é? E o outro é o que é. E tu ao realizares isso e que não te falta nada, acho que a partir daí tu tens que partir sempre desse ponto. Sim. E aí também já não vais agir dessa forma insegura com o outro, não é? Sim. E depois lá está, pois também se estamos a falar de uma relação tóxica, não é? Da pessoa também alimentar esse lado, e também é escolher, não é? Se a pessoa também alimenta esse lado, dizer assim, se calhar isto não é a relação mais saudável e tchau. Exato. Pronto, isso também também é preciso haver confiança, lá está, é preciso haver confiança para dar esse espaço, para dizer... Porque a maioria das pessoas depois também não o faz, e há muitas relações que tipo horríveis, que as pessoas vivem nessas dinâmicas e não se deixam porque depois têm medo de ficar sós. E ainda por cima que sou uma pessoa que é do género, fogo, já me custou arranjar este, agora não. Que horror. Horrível, tipo, sim, horrível. Sim. Porque lá está. Mas sim, há muito esse pensamento. Exato. E depois aqui entra muita coisa. Se estiveres isto vem muito, acho que com vocês então é incrível, porque quanto mais velhas, é aquela cena do relógio biológico, depois do género, já tenho 30 e tal anos, depois é a cena do vão ficando, mesmo não estando bem. Para tias, entre aspas. Porque têm uma falta de confiança enorme e acreditam que lá está, acho que vem mesmo disso, vem mesmo da falta de confiança. Não. E a falta de confiança vem de a falta de observação em relação à tua natureza, em relação a... Porque tu quando percebes que não te falta nada... Pois é isso, eu também estava a pensar nisso agora, que é... mas isto, lá está, é preciso todo um caminho para esta percepção acontecer, não é? Que é... Tu já és mesmo aquilo que procuras fora, não é? E quando começas a entender isso, naturalmente estas coisas todas se vão dissipando, porque tu percebes que o outro não tem, ponto número 1, a responsabilidade de fazer feliz, não é? Ele não assinou nenhum contrato contigo para te dizer que ele é responsável, ele ou ela, independentemente, responsável pela tua felicidade, não é? E portanto é isso, tipo, é um trabalho interno que vai sempre revelar depois fora, não é? Mas uma coisa, agora temos de passar para outra, não é? Mas uma coisa que eu acho que é importantíssimo há muitas pessoas que são inseguras, mas para tu seres inseguro, não é? É porque também existe o oposto, não é? Em ti. Então é perceber que onde essa insegurança foi criada, a segurança também reside. Sim. Então não é do género, eu vou procurar fora, não é? Pois é o caminho, que é as pessoas inseguras depois procuram segurança fora, que é do género, precisam de um elogio exterior. Entendes? Então, para a validação. Então, há muita gente que cai na superficialidade, estás a ver? E começa-se começa a criar outro tipo de identidades e a vestir mais capas para parecer bonita para fora. Sim.
e para ganhar essa autoconfiança que depois é tudo bem superficial, né? E que veio um vento e foi. E aí de repente, olha, afinal isto não há uma base sólida, pronto, e depois também é isso que é o reconheceres interiormente que onde essa insegurança foi criada, também há lá o oposto, também há sempre uma segurança, porque nós somos seres duais, não é? Então onde nasce um é sempre em oposição ao outro, pronto, então está lá o outro também. E é essa realização que está lá o outro, está lá o outro, é alimentar esse. E é perceber que não falta nada. Depois isto no fundo é uma experiência de aceitação, pronto, é muito por aí, de aceitar que é o que é. E é bem interessante, mas por acaso sim, pode ser muito corrosivo. Isto é tipo veneno, quando há numa relação. Sim. Relação seja lá qual for, amizade, sim, eu acho família. Que isto, dava um podcast. Dá para tudo. Tens lá. Bom, tira aí. O podcast sou eu. Só temos tipo 30 temas aqui e falamos 10 minutos. Tá bom. Este é boa mente. O oposto mesmo. Euforia. Este é interessante. Este até é rápido. Desculpa. Euforia, por acaso é interessante, porque eu acho que euforia é transitória. Acho que é um estado transitório. Sim, eu acho que é muito transitório. Concordo contigo. Acho que todos já tivemos momentos de euforia. Porque eu estava a pensar porque é que escrevemos isto, mas é interessante. Foi tipo grande sopa de emoções. Mas acho que é um estado que toda a gente deveria experienciar. E sentes-te muito capaz, não é? Quando estás assim eufórico. E depois é isso, sim. Sim, a sensação de... Há nesta euforia, eu diria, uma sensação muito importante de reconhecer para depois seguir contigo, que é o preenchimento. Quando tu estás muito eufórico, né? Independentemente do porquê que estás, mas aquilo volta a um ponto interno de é mesmo isto, tipo, não preciso de mais nada. Depois isso cai, né? E depois o drama todo outra vez, ou não. Mas bom, acho que da euforia podemos tirar essa sensação de tenho tudo aquilo que eu preciso agora, tipo, é bem fixe. É muito bom claro escrever. Claro que nos leva para um pico de... Mas é um bom exercício, por exemplo, se for relacionado com coisas que estejas a fazer e se fores até uma pessoa que esteja do género, eu gosto de tanta coisa, o que é que vou fazer? Aproveitar esses estados eufóricos para do género, espera aí, agarrar numa folha, escrever o que é que está a passar naquele momento. Porque lá está, porque são esses estados de euforia que tu queres manter e é interessante, como tudo aquilo que te entusiasma, do género. Aliás, é logo das primeiras perguntas que... Sim, a euforia só vem porque aquilo te entusiasma, é uma coisa que à partida tu gostas. Acho que são sinónimos, mas se bem que eu acho que, por exemplo, estados eufóricos são estados mais rápidos. Sim, há tipo picos. Por exemplo, o entusiasmo dá para manter acho durante mais tempo, é um bocadinho mais... Sim, é mais constante, não é? Eu posso me sentir entusiasmada constantemente por uma coisa e não estar sempre eufórica, até seria cansativo. Mas é interessante. Next. Porque o outro foi agora estamos tipo a despejar, não? Acho que é, não. Olha, esse é o oposto. Mete aqui ao lado disto. Amor. Aí este dá para outro podcast. Amor é bem... O que é amor? Amor é a razão de nós vivermos. Eu vou dizer o meu razão. Não é porque nós não... Bom, que eu acho que é rara a pessoa que sabe o que é. Eu acho que sim. Hoje em dia, principalmente, eu acho que na sociedade em que vivemos... Acho que as pessoas que mais sabem o que é são as mães. Sim, o amor maternal, sim. Isso é acho que sim, porque elas muitas vezes é desaparecem naquele momento. Sim. Do género não tem nada a ver com elas, é para o outro. E mais até que os pais. Mas é verdade, os pais também. Sim, é diferente, né? A ligação pai, filho e mãe. Se bem que, bom, não quero estar a catalogar aqui. Também, sim. Né? Porque há pais, muito, né? Sim. Muito, não pais galinhas no sentido, mas muito pai, com a sensação mesmo do paternal, não é? Aquela presença muito forte. Por exemplo, a mim não me faz sentido ser pai se não for assim. Pois. E eu não serei pai enquanto não tiver a certeza que vai ser assim, não é? Que eu naquele momento... Consegues prever isso, sim. Que naquele momento eu desapareço de certa forma. Sim. Estás a ver? Que já não tem muito a ver comigo. Sim, que não tem muito a ver comigo. O amor é a razão de toda a vida, Miguel. Não, porque assim...
O amor, em temas que nós abordamos, não é? Que tocam um bocadinho mais no lado da espiritualidade e do desenvolvimento humano, etc. Acho que há muitas vezes a ideia do amor incondicional e amor para todos, e o amor é a base de tudo. E sim, é uma emoção muito forte e muito bonita quando construída com bons alicerces, não é? E verdadeiramente, não é? Mas, tipo, amor é uma emoção, não é? Assim como não é tipo a causa da vida, não é? E isto faz-nos despertar amor internamente, até mesmo se olharmos para a natureza, para os ciclos naturais, não é? Pessoas que se ligam imensamente à natureza, não é? E observam na natureza aquilo também que se passa um bocadinho connosco. Começas a ter essa sensação de amor mais puro, não é? Aquilo acaba por ir limpando. E parece que este poder de criação, de fazer acontecer, não é? Deste universo está tudo tão bem estipulado, está tudo tão bem feito, parece-nos que é uma condição de amor, não é? Parece. Porque é tudo tão... como ligamos o amor a uma coisa perfeição. Tão perfeita, exatamente, tão cadenciada, tão equilibrada, não é? Mas no fundo plena. É criatividade, a criação é perfeição, não é? Mas já reparaste uma coisa, isto é bem interessante, que é, cada um eleva aquilo que acha que é a vida, por norma, àquilo que mais lhe falta. Se reparares, por exemplo, quem tem muita falta de amor, eleva, né, aos céus o amor. O amor é o primordial. Quem tem muita falta de paz, e tu vês agora com estas questões, né, das guerras e tudo, agora lá da questão da Palestina, a paz é primordial. Para eles, vida é paz. Entendes? É estar aí em paz. Ou seja, aquilo que te falta, por norma, é aquilo que tu mais elevas aos céus, entre aspas. E eu acho que o amor tem muito a ver com isso. A não ser que, pronto, que lá está, ou então que sejas educada desta forma, entendes? Que te digam muitas vezes que a vida é amor, e aquilo começas a... Sim, mas eu acho que as pessoas acabam por achar que é o amor, não é? Por isso, porque encontram nesta sensação... A emoção de amor traz-te muitas outras sensações que tu, ao observar a vida no mais natural possível, natural e divina até, né? Tirando aqui uma carga religiosa da questão, mas olhar para a vida de uma certa forma, honrando a sua divindade, né? A forma como ela é feita, como isto tudo aconteceu, como nós estamos aqui, etc. Como muitas dessas sensações são semelhantes às sensações que o amor te traz, acaba por se confundir muitas vezes essa base, sabes? Eu acho que... e não significa que também não haja. Não, diz, mas... é isso. Porque, por exemplo, disseste aí uma palavra, por exemplo, aquilo que dizes que é divino. Não é? Acho que é por aí, como existem poucas coisas que tu podes relacionar com alguma emoção, tipo, parece divino, né? De repente aquilo... Pá, não há nada que seja mais... entusiasmante, estás a ver, ou que te faça sentir mais vivo do que o amor. Então dizes, a vida só pode ser isto, né? Não há mais nada mais do que... Estás a ver? Sim. Pronto. E então acho que as pessoas é do género, isto é porque até hoje, isto é que é interessante, até hoje foi o maior pico de entusiasmo que a maioria viveu, foi tipo sentir amor por alguém. Então acham que tipo, esta é a cena, mas existe algo mais coisas, que te deixam mais no maior êxtase do que o amor. E sim, concordo contigo em relação a uma emoção, também acredito que seja uma emoção que é muito elevada lá para cima e depois também sou um bocado duro porque acho que a maioria não sabe o que é, não faz a mínima ideia. Pois é. Começámos para aí, temos quase um minuto depois. Sim. Mas então só terminamos falta um beijo. E é pronto, mas eu acho que há muita gente que não sabe o que é e que vive muito numa... Por exemplo, a falar em relações, não é? Porque amor não é só... Isto é uma coisa que nós ligamos. Nós, quando falamos em amor, as pessoas ligam logo, agarram logo numa imagem, agarram logo noutra pessoa. Casal, não é? Porque podes sentir amor por um animal, pela natureza. Sim. Pronto, pois é isso, não é? Ou seja, é uma emoção perante alguma coisa, não é? Claro. Não é uma pessoa.
Então acho que a construção ao que nós fazemos mental prende-nos logo a isso, do género amor, relação entre duas pessoas. Sim, mas o amor, sei lá, é amor. Eu sinto um grande amor para com a vida. Exato. Eu tenho uma sensação de amor para com a vida. Volta, 20 minutos. Lembrei-me da palavra, que eu já nem sei onde é que isto Onde é parou. que ficámos, não é? Mas pronto, estava a ser, eu disse, ainda vou ser um bocadinho mais duro em relação ao... Sim, isto porque eu vou voltar um bocadinho atrás porque não sei onde é que ficámos. Então, eu estava a dizer que, como o Miguel estava a dizer e bem, também na minha opinião, amor não é restrito a sentirmos por outras pessoas, não é? Eu estava a dizer que eu sinto de facto uma grande sensação de amor, ou emoção de amor. Há uma amorosidade da minha parte para com a vida, não é? O viver os ciclos da vida, a natureza. Eu acho bem interessante observar isto tudo, esta mente-corpo espetacular que as pessoas têm. Claro que também sinto por algumas pessoas, pelos meus animais, ou pelos animais em geral. E depois é isso, o amor ser restrito. Gostava de contar Mas agora passa a bola a ti. Ok. Olha, lembrei-me agora de um exemplo, isto é até interessante, contar esta história que acho que é incrível e para mim representa o que é amor incondicional. Nós temos esta mania que é quando falamos em amor, existe um círculo, ou seja, fechamos o género, amor não, no meu amor só cabem estas pessoas, estes animais, tipo os meus animais, ou sinto mais amor, e não existe isso. Ou seja, não, é amor ou não é, exato, não há mais. Não há, sim, também concordo. Percebes, não há uma frequência tipo, este isto sinto mais, é um mais e isto é menos. Ou seja, ou sentes ou não sentes. E antes de falar disso, eu acho que, lá está, estavas aqui a ser um bocadinho duro, porque eu acho que a maioria das relações são relações por conveniência. Sim, porque eu disse por dependência, será que querias dizer dependência? Mas também é por aí, do género, pode ser por conveniência emocional, conveniência social, conveniência financeira às vezes. Sim. Acho que é muito por conveniência e muitas vezes as pessoas não sabem porque vão procurar no outro aquilo que lhes falta. Sim. Isso no fundo é uma conveniência, convém-te porque te falta aquilo. Então quando as coisas já não são feitas dessa forma, até as coisas fluem de outro sentido. Ia contar uma história que foi a minha mãe que me contou até recentemente, que ela disse que uma vez quando foi buscar o meu irmão quando era pequenino ao colégio, ela entrou no colégio e ia buscar o meu irmão e ela disse de repente, o meu irmão estava a brincar lá com os outros miudinhos todos e não sei o quê, e de repente ela sentiu um amor por aquelas crianças todas igual ao meu irmão e ela ficou bem confusa. Do género, como assim? Mas o meu filho é o meu filho. Exato. E ela de repente, a sensação que para mim é que eles eram todos meus filhos, de repente. Isto para mim, eu fiquei tipo, mesmo quase emocionado porque, assim, isto sim é amor incondicional, género, tu não separas nada. Se amas, amas. E fiquei, aquilo deu-me do género, eu quero sentir isto. Sim. Isto no fundo é tu seres equânime. Sim. Não é? Não há uma diferenciação entre nada, não é? No fundo ela estava a sentir aquilo pelo todo que estava ali, por aquelas crianças todas que estavam ali e aquilo, claro que a deixou confuso, dizendo, de repente, como assim? Entendes? Porque nós temos essa tendência de colocar... Sim, é o meu círculo, a minha família... Não, eu amo, mas só amo estes. Sim. Isso não existe, entendes? Ou amas, entendes, ou não amas, porque lá está, porque não tem a ver com pessoas, não é... E porque isso é uma conveniência. Convém-te amar porque de género é uma proteção, do género é mais seguro amares aqueles do que de repente seres vulnerável e dizer eu amo todos. Olha, a minha mãe chegava lá e disse assim, amo todos da mesma forma, se calhar até o pessoal achava tipo, Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas acho que é muito... Sim, mas acho que tu não vais sentir amor ou sei lá, não identifico que sinta amor por muita gente como cruzo. Embora as respeite profundamente e que honre a vida dessas pessoas de certa forma. Para ser honesto, eu acho que para tu conseguires fazer isso tens de não ter barreiras nenhumas, porque nós no nosso dia-a-dia temos as nossas barreiras anyways. Sim, claro. Separamos, não é? Tipo, ainda temos aquela coisa de tentamos tratar todos da mesma forma, mas ainda temos esses desafios. Sim. Claro, para conseguir que isso não aconteça, não é? Não haver essa... Ou seja, haver uma total inclusividade, não é? Claro, é um grande desafio. Sim. Eu acho que todos deveríamos caminhar para aí. Olha, imagina todos vivermos assim.
Esquece lá Palestinas e Israel. Sim, Não é? existia. Não existia. Não existia. Não existia separatismo todo, não existia lutas Se calhar nem existiam países. pela ração. provavelmente. Yeah. Não é? Viva o John Lennon, ele é que sabia. Mas pronto, next. Next. Mas Isto também vai dá dar um um podcast. yeah. Sou eu a tirar, não és tu. Sou eu. Não temos várias. Isto também é interessante. Egoísmo. Yeah, isto também dá. Uau. Egoísmo. Arranca. Há bocado estávamos a falar disso. Ego. Yeah. Acho que esta é a doença do século. Egoísmo. Yeah. Acho que. Para já, de onde é que vem o egoísmo? Isto é interessante. O que é isto do ego? Egoísmo vem de ego. Uhum. Sim, depois as pessoas confundem, não é? Yeah. Que, não, agora tenho que eliminar o meu ego Yeah. porque acham que estão a eliminar o facto de serem egoístas, não é? E por acaso estamos a falar disso há bocado. Ou seja, o que é isto do ego? Por exemplo, do yoga, né? Uhum. Até podemos falar disso porque É a nossa experiência também. é a nossa experiência. A nossa área de estudo. Yeah. No yoga, a dimensão mental a que se refere o ego ou a uma identidade criada é o ahankara. Uhum. E a ahankara que é diferente, desculpa interromper-te, mas só para ficar mais claro, ego é diferente de intelecto, de memória e de consciência, ok? Portanto, ego é uma das partes da mente, digamos assim, e depois existem as outras. É só para não confundirmos e acho que se calhar esta mas até descrição ajuda. Porque até ia pegar por aí, porque, por exemplo, para haver um ego, para haver uma identidade tem que haver um intelecto, ou seja, o intelecto é a base que Sim, cria... eu não disse por ordem. Que cria uma identidade, um ego, pronto, ou seja, então o ego no fundo é uma criação nossa mental e o problema do ego é que é uma criação, ou seja, não é uma realidade, ou seja, e nós criamos essas identidades por conveniência do que vivemos fora, ou seja, eu vou trabalhar para um, sei lá, um trabalho de vendas, eu tenho que ser um vendedor, então eu vou criar uma identidade, não é? Dizendo, eu agora sou um vendedor. Yeah. E depois o problema destas criações é que a nossa vida torna-se aquilo e nós andamos à volta, não é? Identificamos-nos com aquilo, identificamos com essa identidade e andamos ali à volta de algo que foi só uma criação nossa. Sim. Que não somos nós. E este é que é o problema do ego. E isto, se tu vires, estamos a falar disto agora das guerras, por exemplo, eu sou judeu. Eu sou um judeu, eu vou defender as minhas questões judaicas e as minhas convicções. E então, é a identidade que tu criaste e tudo aquilo que fuja, não é, dessa realidade, tu lutas contra isso. Este é o problema do egoísmo. E agora podemos transportar isto para que eu sou macho alfa. Estás a ver, e andas sempre à volta daquilo e tudo o que não se aproxima, estás a ver, andas à volta daquilo, puma, ou eu sou inseguro. Estás a ver? Podemos ir aos dois extremos. Sou insegura. Tu crias essa identidade e a tua vida de repente é só coisas que te criam insegurança. E este é o problema do egoísmo, do ego. Que é diferente de egoísmo. Que é diferente do egoísmo. Ou seja, mas só havendo uma identidade, é que ao tentarmos proteger essa identidade, nós fechamos... a este egoísmo. Sim. Exato. Ou seja, fechamos e de repente somos só nós. Ou seja, é tudo só para nós. É um bocadinho um ato um bocadinho exclusivo. Excluímos-nos do todo, não é? Estou a falar bem, não é? Podes falar. Não, eu estava a ouvir com atenção. Mas acho que é importante dizermos aqui que ego é necessário para a nossa vida, senão eu não existia, não é? Portanto, eu vejo a vida de certa forma muito fácil, que é, se existe é porque tem que existir, porque este universo espetacular não anda aqui por acaso queria ali uma cena. Não é fácil, é simples. E o simples às vezes não é o mais fácil. Sim. Mas vejo as cenas de uma forma muito simples, sim. Sim, Yeah. Obrigada, amiga. Porque lá está. Sim, porque fácil, Yeah. Exato, sim. Para outras pessoas não é nada simples, no sentido de se está aqui, se existe, é porque tem que ser assim. Portanto, agora vamos querer destruir o ego. Não, por favor, não é? Porque senão vais ficar paralisado numa caminha ao resto da tua vida e não vais fazer mais nada, não é? Yeah. Porque o ego também é responsável por te levantares todos os dias, por ires comer, por, não é? Teres o teu ritmo de vida ativo e fazeres as coisas que fazes enquanto ação, não é? Agora,
é importante também falarmos que esse mesmo ego que te faz viver, né, que te faz acionar, que te faz fazer coisas, quando levado sempre nesse círculo da identificação e é tudo por causa de mim, não é? E não limpas a tua mente e percebes que não é por causa de mim, é porque é assim, é a vida, não é? E eu estou dentro dela, não é? Eu não nasci para fazer a vida acontecer, não é? Eu nasci, a vida já existia, não é? E eu vou ser parte dela, não é ao contrário. Uhum. Então o egoísmo, acho que falta só tocarmos no ponto de quando o ego e esta identificação do eu existo e anda tudo aqui à minha volta faz com que as pessoas usem tudo por benefício próprio e só aquela pessoa egocêntrica existe, não é? Uhum. E portanto ela quer alimentar isso e daí traz esta questão do egoísmo, acho eu. Bom, o que dizer mais acerca disso? Por exemplo, acho que um exemplo claro disto e que é perceptível para todos, que é, e ainda outro dia estávamos a falar disso, que é, tu és bem egoísta, tu fazes isto, tu fazes aquilo, não é? Às vezes nós apontamos o dedo a outra pessoa e dizemos, tu és egoísta porque isto e aquilo, e porquê é que essa pessoa está a dizer que o outro é egoísta? Porque provavelmente queria estar na lista de prioridades dessa outra pessoa e não está. Portanto, o mesmo egoísmo que essa pessoa está a apontar ao outro, provavelmente também o tem, não é? Portanto, eu acho que é vivermos muito conscientes de que este ego faz parte, e ainda bem que faz parte porque é ele que nos ajuda a fazer coisas, não é? O que temos para fazer, mas estar sempre muito atento a ele no sentido de calma filho, não te identifiques com tudo e mais alguma coisa, que tu não és o centro do mundo, não é? E há muitas outras coisas a acontecerem. E não tem que ser tudo feito neste sentido de benefício próprio e é para mim, para o meu umbiguinho, não é? Mas tocaste aí 2 pontos interessantes. Um deles que eu queria falar era só disto, que é, ou seja, como não ser egoísta, e isso tu disseste e tocaste num ponto muito bom, que é o ego é bom que exista, mas que se perceba que ele só é necessário para o processo que se chama para a sobrevivência, ou seja, para nós nos safarmos, não é? Para sobrevivermos, não é? Para tudo aquilo que nos paga as contas, nós temos que agir de uma certa forma e para nós performarmos em várias situações, okay? Mas para a sobrevivência. Agora, eu não queria usar termos muito, muito profundos, mas para, se calhar, reconhecermos a nossa natureza, para além dessas construções, não é? Que é isso que nos leva a deixarmos de sermos egoístas, que é quando nós começamos espera aí, eu que nunca me esqueça que isto foi só uma personagem que eu criei, claro, ok? Uma criação minha, e que eu por acaso tenho andado aqui à volta, que eu, para além de ser um judeu, não é? Eu, antes disso, sou uma pessoa, não é? E que somos todos, aliás. Exato. Que depois eu criei esta identidade, ou que me disseram que eu era, e eu até acredito, e pronto, e andei aqui à volta, e eu... Ou seja, eu acho mais judeu do que ser humano, estás a ver? Então, sim. Primeiro é largar esta construção e ficar com o que é, não é? Sim. Ficares com pronto. Então, ao reconheceres isso, naturalmente, nós deixamos de ser egoístas. Sim. Se nós reconhecermos essa nossa natureza. Pronto, depois para reconheceres a natureza é que dá um bocadinho mais de trabalho, mas existem umas certas formas. É preciso criar um certo espaço entre essa nossa natureza e as nossas construções. É percebermos isso, que é ok, elas existem, são necessárias para a sobrevivência, ok? Não para mais nada. Mas tocaste aí nesse ponto que também era fixe referir, que era de que ela é necessário, porque há muita gente que diz assim, não, porque eu ouço esta falsa verdade imensas vezes aí nos mundos das espiritualidades, desenvolvimentos pessoais, humanos, autoconhecimento, o que quiserem chamar, autoajuda, whatever, que é, vamos eliminar o ego. Não, por favor, tipo, se ele existe, o primeiro ponto é, se ele existe, alguma coisa está lá a fazer. Agora, podemos utilizá-lo de uma forma mais adequada e não mais egoísta. É importante que ele exista, mas que não seja ele que esteja no controle. Sim, que não seja ele o total protagonista da tua vida, não é? É uma ferramenta para nós utilizarmos lá está, nessas questões que nos safam, né? Que fazem com que
com que se sobreviva e apenas isso. Como por exemplo um dançarino, ele quando vai para um palco, ele tem aquela identidade, não é? Olha, temos a Beyoncé que é a Sasha Fierce quando vai para o palco e aquilo foi uma identidade que ela criou. Ela até parece que muda ali, mas ela sai e é ela. Pronto. Sim, talvez seja. Mas pronto, mas sai, deve ter outra personalidade, mas sai e aquela fica ali no palco. E, olha, é um excelente exemplo, que é deixar no palco. Entendes? E por acaso tenho outra analogia interessante para falar em palco. Que depois falamos. Bom. Sério, continua. Alegria. Boa. Alegria. Está a vir uma boa, uma má. O que dizer da alegria? Boa, má. Também é interessante isto. Eu ia dizer isso, mas pensei, mas não vamos entrar nesses. Bom, alegria. O que dizer sobre a alegria? Bem, eu acho que devia ser o foco. Foco. Já viste? Olhas para uma criança, não é? São alegres. Começamos a crescer, deixamos de ser alegres. Acho que esse deve ser o principal foco de toda a gente. Tem que ter um momento de alegria todos os dias. E tem que ser. Tem que ser um hábito quase, ter momentos de alegria diários e independentemente daquilo que te deixa alegre, não é? Seja tu a fazer jiu-jitsu ou seja... Sim, há tantas formas, não é? Exercício físico, estar em contacto nem que seja 10 minutos num passeio, num sítio mais aberto, ao ar livre. Estás com a tua família, estás com os teus filhos. Cozinhares, para quem gosta de cozinhar. Exato, whatever, o que for, não interessa, mas é importante haver este momento, sim, também considero muito importante, o alimentar, não é? Neste caso, é importante continuarmos a alimentar, porque este espaço de alegria vai-nos dar esta tranquilidade da alegria, não é? Que não é tão êxtase, não é tão eufórico como outras coisitas que já andaram para aí, é mais suave, mas deixa-te com boa disposição, não é? E põe aqui os hormonas the good ones, todas alegres. E uma boa forma. Por acaso, olha, tem aqui uma boa estratégia. Conseguimos ver, desculpa. Estarmos até ligando estes dois, o egoísmo. Ou seja, como deixar de ser egoísta e sentir-me mais alegre. E um bom exercício para fazer é, antes de nos deitarmos, ou seja, quando fores dormir, levares uma folha e uma caneta, um lápis, escolhes. O que escreva. Qualquer coisa que escreva. E um pincel, se vives no século XV. Mas o que preferires levares e escreveres, ou seja, todas as identidades ou as personagens que tu encaraste naquele dia e tu dizes, hoje fui seja a tua profissão, e escreves numa folha, okay? Escreves todas essas identidades que tu identifiques em ti, o triste, o não sei quê, escreves ou seja, fazes com que isso seja quase um processo de colocares fora de ti aquilo que não és tu, okay? Escreves e colocas de lado e vais dormir e fazes isto todos os dias. Tu vais ver que passado uma semana que tu começas a perceber que aquilo não és tu e começas ou seja, estás a exteriorizar algo e que tu começas a olhar e dizer, pô, são apenas tipo personagens. E começas a dormir, ou seja, não leva, que é muito importante, que é não estás a levar aquilo para o sono, estás a exteriorizar algo e vais ver se não começas até a acordar muito mais alegre. Isto é alto exercício, por acaso, é um exercício até de yoga, é muito fixe, mas é fixe, muito fixe. Next. Ok, és pausa. tu. Ok. Já que vamos fazer um next. Acho que agora és tu. Posso eu tirar um? Yes. Então, next. Let us go. Não consigo. Será que está bem? Generosidade. Isto também é fixe. Olha. Liga bem aqui com a alegria, generosidade e com o amor. Olha, pode ser. Mas já falámos numa prática para trazer alegria, praticar generosidade também é interessante. É gratidão, não é? Também. Sim. Ou seja, agradeceres
acima de tudo, a oportunidade que estás a ter e ser generosa. Acho que... Sim, acho que generosidade, por acaso, é um tema leve, isto é, não nos vai levar... Não há muito para dizer, não é? Tipo, ou sim ou não, ou tens atos de generosidade ou não tens, e não confundir generosidade com piedade. Interessante. Porque eu acho que, de certa forma, às vezes pode-se confundir um bocadinho e não é de todo uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? E é interessante, por exemplo, acho que a generosidade... Para já... O que é isto, né? Tipo, de haver tipo, pura generosidade? Porque, por exemplo, a generosidade não é... Há pessoas que o fazem para mostrar. Estás-me a perceber, não é? Estou a perceber, mas aí já tirou o foco também. Pronto, exato. Então... Quando vais fazer para depois publicares não sei onde e dizeres que fizeste e que aconteceste, então... E se ninguém ligar, será que a tua alegria é a mesma? Do género, tu fazes e vais mostrar e liga. Ninguém não tem resposta. Eu acho que a pessoa que vai mostrar à partida está à espera que alguém ligue e, portanto... A convicção é um bocado... Vai haver uma decepção. Exato. Ou seja, o propósito é um bocadinho outro, mas... Lá está, não sei se isto existe, né? Tipo a pura generosidade, ou seja... E o que é isto de pura generosidade? De tu... O que é que para ti é o maior ato de generosidade? Pá... Respeitares profundamente o espaço do outro. Seja esse espaço a necessidade de se expressar... como ele quiser, de ser como ele quiser, ou como ele é, não é como ele quiser, a liberdade do outro. Isto é outra coisa, achas que a generosidade está é só ligada ao próximo? Não, também há generosidade para contigo. Eu acho que primeiro tu tens de ser generoso. Generoso não é de género, agora aproveita a vida, pá! Estou só a ser generoso. A vida é só uma. Mas tu tens um iate. Não ser generoso comigo. Mas não é... Sim, mas já falámos disto e acho que dei esse apontamento, não sei se foi num episódio passado, se foi no outro, mas é... Pá, há pessoas que têm muito dinheiro e que são extremamente arrogantes, não é? E pronto. E se calhar estão num ponto interno estranho, tipo, não é a nossa cena. Mas também há muita gente que tem dinheiro e que tipo, está num ponto interno muito bom, estás a perceber? Eu ia dar um exemplo desses. E que também pode ser uma pessoa extremamente generosa. Eu lembro-me... E que, pronto, não é? Por exemplo, se eu te falo em generosidade, vem-te alguém à cabeça que tu conheces e diga assim, pá, esta pessoa era extremamente generosa. E porquê? Quem é que me vem à cabeça? Olha, por acaso não... Eu vou dizer, eu conheci um senhor, eu apaguei bué a minha memória, mas... isto é das drogas, uma das coisas que essa pessoa fazia, pá, e que eu adorava, e era uma pessoa que tinha bastante, que não tinha falta de nada. Ele era comandante, ainda é, acho eu, apesar de já ter alguma idade, não sei se já se reformou comandante da TAP. E era uma pessoa que não tinha falta de nada. E ele, todas as semanas, ia a um lar de idosos que havia na rua dele, ninguém sabia quem ele era, e ele ia lá, fazia tipo 3 horinhas só de companhia aos velhotes. E não dizia a ninguém. Ele contou-nos a nós, porque eu conheci-o por causa de um projeto de alimentação que ele queria fazer connosco. E epá, eu adorei esse senhor. Tipo, era uma personagem muito, muito fora. E adorei esses atos de generosidade que depois ele partilhou connosco. Mas que depois a namorada dele nos contou a dizer assim, pá, ele como esta tem muitas, mas não... De género, não está isto, não se expõe. Claro. Porque é mesmo dele. Ou seja, isto para mim são atos de pura generosidade, que é... E estavas a falar disso, que existem sim, senhor, pessoas que têm e que fazem contribuições anónimas, seja contribuições... Vocês não ouvem provavelmente, isto faz um barulhinho estranho. Contribuições anónimas, já não tem que ser só, por exemplo, pode ser só presença, como pode ser financeiramente. Sim, como... não é... Acho que também temos que
não tem a ver com limpar um dar pouco este, também, exato, né? dar e principalmente financeiramente, né? Dar dinheiro, Pode ser dar tempo, dar pode tempo, ser não é? presença, sim. Exatamente. Ou seja, é um ato. Cuidado, não é? Sim. Amorosidade para com algum projeto até. Yeah. Eu por acaso estava a dizer que não lembrei-me de uma cena onde se partilha muita generosidade. Ou seja, quando... E não ia ser boa se não dissesse. Não ia ser boa. Que é a Biovila, onde eu trabalhei. Eu fiz parte, a certa altura ali da Biovila. E é um projeto, não é uma pessoa, mas é um projeto que abraça muita generosidade. E onde se cruzam muitas generosidades, sabes? E é no fundo é tu dares sem esperares nada em troca, sim, não é? sim. Então acho que é isso. E nada mesmo, tipo, Yeah. nem para ti. E há muita generosidade disfarçada, não é? Sim. Que depois tu vês que a pessoa Há até fica ali muita meio chateada. generosidade disfarçada deste querido Exato. egoísmo. Yeah. E por isso é que eu estou a dizer, quando eu falo de pura generosidade é mesmo isso, é tu dares de borla. Sem esperar nada em troca, exato. E pá, isto devia ser demonstrado, não é? Desde que somos pequeninos. Sim. Nós vivermos envoltos disto. Sim. Porque depois passa a ser uma coisa... mas não, né? As escolas ensinam mesmo a competir e a ser melhor que o outro no desenho de lado e sempre... Sim. Mas aquilo que eu estava a dizer, até estávamos a falar da cena do amor, até em casa, não é? Tu, por exemplo, nessas cenas, a cena da autoproteção ou da superproteção, o meu filho é o meu filho, entende, gente? Só tu observares isso, do género, não, espera aí, há aqui uma divisão. Então, só essa cena exclusiva, estás a ver, deixa de haver uma generosidade, né? Começas a separar e dizer assim, não, espera aí, sabe que uma separação, não somos o mesmo. Sim. Entendes? Então começas a agir dessa forma e então aí começa a diferenciação, a competição. Sim. Não é? Pronto. Ou seja, se há uma diferença, então há um melhor ou pior, estás a ver, entre essa cena. Então aí, acho que aí perde-se logo em grande parte perde-se a generosidade. Depois tu reparares, os seres que são conhecidos mais generosos, mais destrezas da vida e não sei o quê, eram todos seres que eram relembrados por causa dos atos generosos que tiveram, em que se soube, não é? Que eles tipo faziam, davam de borla. Era assim. Sim. E é isto. Faça favor. Next. Aqui vem. Sofrimento. É lá. Estás a ver aí uma boa outra mão. Alegria e sofrimento. Sofrimento. Não, um podcast. Quer falar? Então, sofrimento, para mim, 95% é autoimposto do nosso sofrimento. Ou seja, nós estamos em modo automático, para aí vá, 95% também se quer muito, mas sim. Ou seja, e todo o sofrimento é causado por nós mesmos, ou seja, só para aí 10% é que é exterior, que é a maioria do pessoal que acha que é o contrário, não é? Que é o contrário. Não, eu sofro porque o meu chefe... Tu! Lá está! O quê? A minha sogra, ou a minha irmã... Tu é que estás a provocar isto! E, ou seja, é o mundo exterior que nos faz sofrer. O mundo, a situação, onde eu cresci, onde eu vivi, a minha família, o meu patrão, o meu trabalho, a pessoa que... sei lá. E por exemplo, as pessoas dizem, sim, mas tu crescesses ou vivesses, por exemplo, se vivesses numa tribo em África que sem água, não tem acesso a nada, mas já tu vais lá e há pessoas super felizes. Okay? E aliás, com a realidade onde eles crescem, não é? É óbvio que... Claro que olhando exposto às condições que outras partes do mundo têm, é chocante. Sim. Mas isso não implica que aquelas pessoas se sintam sofredoras, não é? E é óbvio que, e é quase, é ridículo essas pessoas, porque existe o suficiente, não terem condições, condições diferentes e comida e serem bem nutridas, né? E sobretudo, não é? Assim, não haver esse tipo de questões. E aí sim, claro que elas só pensam nisso. Olha, estamos a falar levas o amor, essas pessoas que levam comida e água. Sim, a sobrevivência. São as suas divindades, não é? E claro, quando isso for
sanado, não é? Quando essas questões estiverem resolvidas é que pronto, as pessoas podem olhar para a vida de outra forma. Pronto, isso são outro tipo de questões, mas lá está, não quer dizer que as pessoas sofram, porque a maioria do sofrimento é mental. Pá, é raro a vez que é esfaqueada, ou que é raro ou não acontece, né? Quem é que acontece? Ou que tenhas um acidente muito grave, pá, cortes e pancadas, né? Dedos, o mindinho bater nas Sim, também claro, causa algum sofrimento. Sim, claro que há momentos de sofrimento, mas é preciso entender que são momentos, não é? Exato. E que também os momentos de sofrimento, de dor interna, não é? Vamos supor assim, te trazem sempre portais para entenderes outras coisas também dentro de ti. E é super importante. E não devemos negligenciar e não devemos achar que só ser positivos e só viver uma vida fantástica e só viver uma vida sem problemas é que é ótimo, porque não é? Não te vai fazer crescer nunca, não é? E outra cena que é, eu disse, ou seja, para aí 80 ou 90% é autocriado e é mental, ou seja, e de onde é que o sofrimento nasce? E tem muito a ver com aquilo que falámos há bocado dessas tais identidades que nós criamos e que no fundo são teatrinhos que nós montamos. São ideias equivocadas em relação à vida, não é? E que criam uma certa frustração porque as coisas trazem uma dimensão de... Mas bom, há situações em que, obviamente, há pessoas que vivem num sofrimento mental, interno, não é? Obviamente muito mais legítimo, entre aspas, do que outras, não é? Por exemplo, vamos supor, uma pessoa fica tetraplégica aos 30 ou... Pronto, mas aí estávamos a falar das questões físicas, não é? Sim, mas também traz sofrimento, não é? Aquela condição, claro. A condição de vida em que aquela pessoa de repente se encontrou... Sim, isso existe, mas eu estou a falar, por exemplo, a maioria das pessoas não passa por essas questões, são questões mentais, emocionais, entende? Sim, e mesmo assim vemos pessoas... Tudo depende da atitude, não é? Que podem ter um grande momento de sofrimento no início, mas depois se encaram aquela fase, não, porque pode não ser uma fase, pode ser definitivo, mas aquilo que lhes aconteceu na vida com um grande degrau para subirem, não é? Para crescerem internamente e nem por isso ficam a sofrer para o resto da vida, não é? Se tu reparares, qual é a causa do sofrimento? É porque a vida não corre como tu queres. Sim. Essa é a causa de todo o sofrimento. A vida não corre, mas a vida não... Se a vida corresse como tu queres, onde é que estava a minha... Mas por isso, e volto a dizer, e é uma das minhas grandes verdades, que muitas vezes digo para mim, a vida não foi feita para te agradar. A tal cena do egoísmo. E isto é muito duro, porque tu achas mesmo que a vida, tu estás aqui a viver porque tens de ter uma vida perfeita e não tens, lamento. A vida não foi feita para te agradar. Não é? Não, mas lá está, mas é essa questão, por exemplo, de nós projetarmos algo que não está a acontecer e por causa disso sofremos. Acho que o realizares isso termina com grande parte do teu sofrimento, que é, Fónix, mas sou eu que estou a projetar algo, não é? Eu queria um teatro, não é? O cenário, pá, está tudo fora do sítio, não está como eu queria. Pai, porque não tem que estar como tu querias, porque isso é só uma imaginação tua. Claro. E quando tu percebes isto, trabalho ideal, relação ideal, que isso é tudo um ideal teu, e se todos vivêssemos o teu ideal, onde estavam os meus, entendes? A vida não gira à tua volta. Então, tu, afastando desse... Também é um exercício para escrever numa folha, estás a ver? Quais são as projeções todas, entendes? E percebes que se isso são só projeções, ficas com aquilo que é neste momento. Então essa aceitação acho que acaba com muito desse sofrimento. É perceber de onde é que ele nasce, que maioritariamente é porque a vida não corre como nós queremos. Sim. E que o que nós queremos são só projeções e que lá está. E que para além de nós percebermos que até nós conseguimos muita alegria e vivemos bem sem muitas dessas projeções, e muitas das vezes, que é o pior, deixamos de viver certas coisas por causa disso, porque estamos mergulhados num filme, estamos tipo sentados no cinema. Sim. Não é? A imagem não passa. Estás ali tipo, presa a uma imagem que o filme não corre, e há mais filmes para ver, há mais... Quer dizer, a ficha até não vives presa num filme, mas há mais experiências para ter, há mais coisas para ter, e isso termina com muito sofrimento. Next. Sou eu?
Sim. Já estamos a falar à boi. Ui, este também dava o meu desejo. Assim, de forma concisa, Yeah. o que é desejo? Acho que o desejo está muito ligado às sensações. Uhum. E as sensações estão ligadas aos nossos 5 sentidos. Uhum. E nós só temos sensações e desejos porque temos 5 sentidos. E esses 5 sentidos são todos virados para fora. Uhum. Okay? Isso é o que te permite a experiência com o mundo, não A é? experiência com o mundo. E que não passa disso mesmo. Uhum. E que isso, lá está, quando tens um desejo em relação a uma coisa, se tu te identificares demasiado com esse desejo, voltamos ao mesmo, a tua vida anda ali à volta e crias muitas tendências relacionadas com esse desejo e a tua vida de repente acaba por depender daquele desejo, porque tu te identificaste, é isto, temos que ir à base outra vez, Fónix, isto veio de algo que está construído em mim, esses 5 sentidos, para eu saber lidar com o mundo e para eu sobreviver perante o mundo, e só para isso, para eu sobreviver, e isso faz-me ter sentidos, e que esses sentidos me fazem lidar com certos desejos, e eu fiquei agarrado a isso. Sim. E no fundo é apenas uma coisa que vem de uma ferramenta para te sobreviveres e de repente não é para tu sofreres e te identificares. Sim, desejo e sofrimento também podem andar aqui para a par. Exato. E ainda tens mais de Eu nem vou falar, Não, mas fala, mas pronto, para mim o desejo é isto. Eu acho que todos nós devemos, e todos nós desde que acordamos temos desejo, eu desejo... Olha, outra vez, é aquela coisa boa, não é? Yeah. Quer dizer, eu não gosto muito de catalogar o bom e o mau porque acho que isso é bem parvo. Tipo, isso É mais saudável. Porque isso é bem conversa da mente. Isto é bom, isto é mau, sim, isto não sei o quê. Não, ok? Desejo existe, ponto. Agora, temos que saber diferenciar aquilo que é um desejo potenciador de uma dependência, não é? E porque é que estás a fazer isso recorrentemente? E aquilo que é o desejo de ver realizado alguma coisa que tu efetivamente queres ver no mundo, queres pôr fora, que existe entre ti, queres pôr fora de alguma forma. E eu acho que basicamente existem estas duas questões. Pois há aqueles desejos mais, entre aspas, cotidianos, não é? Eu até tenho uma coisa mais profunda ainda, que eu acho que nós também aqui estamos para vivermos todos os nossos desejos, para percebermos que não é isso. Por um momento achei que ias dizer porque desejámos nascer. Não. Mas isso é baseado. Mas para isso mesmo, acho que a maioria dos desejos, quando nós os vivemos de forma profunda, é fixe, tipo, sentimos, retiramos o que tivemos que retirar, mas percebemos, tipo, e next. Sim, é só isso, é perceber que eu não sou isto. Exato. Mas tu no fundo vais sempre perceber, no final, que tu não és nada disto. Exato, mas pronto, no fundo era isso, é tipo, de onde é que vem, o que é, e que viver os teus desejos de forma saudável é não depender deles. Sim. Que ainda dá para mais alguma. Essa foi boa. Não. Ok. não quero mais. Não, sim, mas tipo... Tá bem. Não quero. Agora saiu do desejo, lá está, não é bom nem mau. O quê? Mas isto é outra coisa que é, tal como a vida não foi feita para te agradar, outra verdade minha é, não há bom nem mau. Isso é uma conversa da tua mente. Pá, é isto. Yeah. Não vou desbravar mais esse assunto. Culpa. Culpa. Yeah. Já alguma vez te sentiste culpado? Já, de certeza. Epá, eu acho que... Não? Nunca fizeste bosta, tipo, alguma coisa que te sentiste culpado? Pá, não... Sinceramente, acho que culpa nunca foi uma cena... Eu sempre fiz tudo para não sentir a culpa. Ok. Percebes? Nunca trataste mal ninguém? Que depois digas assim, se calhar não... Ao ponto de achar... Não. Não? Não. Ok. Eu já... Não, já de certeza. Até discussões tipo...
tipo, discussões familiares ou em relações, às vezes cedes-te um bocado Uhum. e dizes assim, se calhar ou não devia ter dito isto ou isso. Culpa se calhar mais nesse sentido, mais de sim, talvez um bocado de ter cedido ou ter, entendes, de ter sido um bocado explosivo, se calhar mais nesse sentido, ou... Porque, mas lá está, mas eu não colo a culpa a pequenos arrependimentos. Pois, também é isso. Estás a perceber? Yeah. Então eu acho que... Achas que a culpa é mais... Eu acho que a culpa é uma coisa muito, muito mais pesada, com muito mais peso interno, sabes? O que é que te deixaria culpada? A sentir culpada? Epá, Tipo um crime? pá, já, tipo, senti que afetei definitivamente a vida de uma pessoa. Ok. Definitivamente, Yeah. sabes? Por exemplo, provavelmente uma coisa Eu hoje estava a vir piadas à cabeça assim. gente. Mas diz. Não, eu estava a dizer, sim, é como os meus pais se sentem comigo depois de me terem. Tipo, afeitei-lhes a vida na Tipo, sei lá, coisas horríveis do género. Podes ir na rua e atropelar alguém, mas calma, não tiveste a culpa desse. A pessoa praticamente se jogou para cima do carro, não é? Porque há aquele atropelamento que tiveste culpa e há aquele que não tiveste, não é? Então vamos ao que não tiveste primeiro. Posso sentir pequenos arrependimentos do porque é que eu fui não sei o quê, devia ter olhado para o lado, pá, aquela coisa natural, sim, não é, da mente, mas eu provavelmente, pá, não me iria sentir culpada porque eu sei que não foi uma coisa que eu fiz que fizesse aquilo acontecer. Uma coisa que eu acho que seria grave é do género, tu teres, não ser um ato compulsivo, estás a ver, do género, de momento de, olha, tipo isso, estás a conduzir e de repente aquela situação toda, ele atropelaste alguém, estás a ver, tipo, estava mesmo em cima da curva ou o que fosse, agora tipo, teres tudo controlado e fazeres uma coisa porque queres. Aí sim, aí, hardcore. Aí é culpa. Sim, aí é culpa. Aí acho que nunca fiz. Aí é culpa. Pois é, aí percebes. Porque eu sinceramente... Ou seja, fazeres algo com intenção, exatamente. É isso? De magoar. De magoar, de prejudicar, de... E eu acho que depois essa consciência que tu tens e não vai sair de ti próprio, portanto, por mais que queiras prejudicá-la nunca vais conseguir, vai trazer a sensação de culpa. O que é que te faz sentir culpa? Pá, não sei de culpa. Não, do género. Ou seja, o que te faz sentir culpa é se calhar o humanoide, não é, que está aqui e que diz assim, se calhar aquilo não é muito humano. Sim. Mas depois há outras pessoas que não fizeram nada de errado e têm o síndrome da culpa. Lembrei-me agora. Já vi. E já convivi de perto com sim, e faz muita impressão porque e sei de onde é que vem. É a mesma falta de amor próprio. Pois. E do género, ou de amor ou de terem tido falta de afeto desde pequenos e acabam por refletir isso em tudo, ou seja, tudo é culpa delas depois, tudo é do género, pois eu não sou suficiente, é porque eu não sou suficiente, ou é porque sim, eu sou a mais fraca, assim, ou sou feia, e depois é sempre isso. Eu não devia ter dito, eu devia ter ficado calada. Quando falas é porque falas, quando estás calada é porque... Ou seja, há sempre uma conversa na tua mente que te faz... Pois, também é isso. Mas bom, acho que é mais ou menos isto. E não também é um bocado corrosivo, né? Tipo, suponho. E é chato. Suponho que viver com culpa... Pá, deve ser uma tortura, né? Se fores uma pessoa que vive assim, em constante autoculpa, deve ser horrível, né? Se bem que lá está, é reconhecer isso, de onde é que vem, é muito dessa falta de ou da pessoa se sentir meio tipo insignificante. Por acaso aquele documentário que nós já demos aí como dica do Dama Brothers, pá, é muito fixe porque toca também aqui um bocado nisto. Porque eles são presos. Pá, eles são presos e muitos deles com crimes hardcore e tu vês muita libertação desta culpa. Também vi bem piadas, desculpa. Durante o processo meditativo. Bora, next. Mas sim, aquelas pessoas sentem culpa efetivamente porque fizeram uma coisa ao qual os levou a esse ponto, mas também é possível desse ponto depois desconstruir a coisa. E não é pensar, afinal fui um fofinho, não, vais reconhecer que foste um
Mas acho que tem muito a ver horrível, com isso, tem muito a ver com mas hábitos. consegues dissipar Yeah. isso, Next. não é? És tu agora. Ah, só? Acho que sim. Está a apontar? E outra, este também é hardcore. Raiva. E está a ficar. Raiva! Pá, raiva, pronto, já acho que é Raiva já tive muitos momentos de raiva. de raiva mesmo. Aquela- Quando era mais pequeno, tipo aquelas coisas com. Sim. Sim. Ou talvez eu era muito irritável. Yeah. Havia muitas coisas que me irritavam. E eu vivia nesse. Sabe, né? Eu já me enraiveci de certa forma com injustiças. Ah, sim. Yeah. Sim. E Compreendo. claro que depois começou a ficar cada vez mais não tão intenso. Por exemplo, nunca mais senti. Se calhar quando era mais novo sentia mais, mas acho que tem muito a ver com isso, que é o descontrole, né? A raiva é meio um descontrole emocional que te leva a um ponto para tu chegares a sentir raiva. Sim. Pá, também lá está, é preciso que ou te façam a ti ou alguém que, lá está, que tu coloques nesse tal círculozito, que te, ou até, lá está, não tem só a ver com isso, mas pode ser, por exemplo, se fosse uma pessoa religiosa contra a tua religião, olha, tem a ver com isso, com aquilo que tu te identificas, alguém magoa, não é, de certa forma, ou fere. Sim, eu acho que a raiva vem muito da sensação de ser diferente de ti. Diferente a um ponto que te leva a perder a paciência, perder a sanidade mental muitas vezes, não é? Mas é muito animalesco. E é muito animalesco, sim. Acho que é das coisas mais animalescas Acho que que nós sim. podemos sentir. Sim. Que é a raiva, por isso é que a cena dos cães, né? Tipo, quando és mordido, tipo, tens de levar a vacina contra a raiva, né? Os cães é que têm que saber. Pá, eu acho que é sobretudo perceberes que o mundo é diferente de ti, ponto. Para não Sim, sentir. sim. Mas eu acho que tem muito a ver com a explosividade. Também tem a ver com, sim, Há pessoas com mais personalidade, não é? adultas a sentirem raiva. Sim. Então, mas isso tem muito a ver com isso, com a falta de... Já há muita falta de empatia em quem sente raiva. Porque, por exemplo, até a pessoa que pode fazer a maior absurdidade, né? Absurdidade. Estou bem fixe para as palavras. Que pode sentir empatia pela situação daquela pessoa, não é? Sim. Tipo, um violador. Eu também sempre que a cena do Tu violador. és sempre o violador. Um violador, a maioria das pessoas sente raiva pelo que ele fez. Claro. É rara a pessoa que sente empatia do género. Pá, esta pessoa, se calhar também já foi violada, que acontece muitas vezes, não é? Quando era pequena, não é uma desculpa, mas... Nunca é uma desculpa, não é? Exato, mas existe uma certa de género. Pois, tipo, esta pessoa precisa de ajuda. E a maioria das pessoas é, ajuda, já limpar, isto é... É logo, tipo, essa é que é a cena, estás a ver? E depois são os atos de raiva. E acho que a raiva trata-se com empatia. Eu vejo a raiva assim como uma guerra, sabe? Não é? Mas é... Um campo de batalha. Tipo, para mim isso é a raiva, não é? Yeah. A raiva figurada seria um campo de batalha. Yeah. Por isso há muito aquela coisa de... Uhum. do carnal, do querer É mesmo... um animalismo, agora, tipo... Yeah. Eu acho que na adolescência se passa aqui sempre por um bocadinho por isto. Sim, não é? porque tens as hormonas todas aos Sim, saltos e e estás ali... E estás tu contra o mundo, não é? Yeah. Sim, estás num bote de salva-vidas contra o mundo. É tudo muito intenso, mas isto depois também é interessante, que é, tu podes ser intensa e teres as emoções, tipo ali, e não sentir raiva, se uma das emoções também fortes for a empatia, né? Sim. Sim. E é isto. Yeah. E tem muito a ver, a raiva também tem muito a ver com isso, é mesmo a falta de empatia, de tu olhares para alguém como inferior, superior, entendes? Porque ele fez aquilo porque é um ser inferior, ou fez aquilo porque, percebes? Ou tens raiva de alguém que tenha, há pessoas que sentem isso, que tenha muito, entra a inveja, entra a raiva, entra tudo, não é? E... Não estou a pensar em cenas de raiva, estás a ver? Campos de batalha. Muito bom. Bora. Acho que é o último. Não, ainda faltam dois, não é? Fica mais a cara. Não é o último. É, né? É o último. É. Autoflagelo. Autoflagelo. Estou a ler bem, não estou? Estás. Pronto. Autoflagelo. Para terminarmos. Engraçado. Isso Autoflagelo deve ser e culpa. Não é? Autoflagelo e culpa cobram-se muito.
No sentido daquele que se culpabiliza por tudo e mais alguma coisa sem no fundo ter culpa. Ok. Eu acho essa culpa que eu estava a falar há pouco é muito o isto, autoflagelo. Yeah. Pois é um bocado É um bocado isto, sim. não é? Que eventualmente pode levar a autoflagelo físico. Exato. Não é? Exato. Eventualmente. Num estado assim no limite. Que tem muito a ver com isso, com falta de amor próprio. De amor próprio. Sim. Yeah. O amor próprio também é um tema muito interessante, porque o que é isto do amor próprio, não é? Uhum. Tipo, e porque o amor próprio também te faz andar ali à tua volta. Pois, porque como nós estávamos a falar aqui no amor, não há... Exato, ou seja, o que é ou isto é ou do não amor é, né? próprio? Tipo, é amor para ti, não é amor para o do lado. Tipo, eu acho que é uma amor cena para ti, não é para mais ninguém. Pois, ou seja, no fundo eu acho que essas questões de autoflagelo se dissipam com o teu reconhecimento daquilo reconheceres aquilo que tu és, de aceitação, de que tu és, não te falta nada, estás a ver, desse reconhecimento, estás a ver? Acho que desaparece e deixas de o fazer, de autoflagelar. É assim que se diz, acho eu. Acho que desaparece com isso, com a aceitação de que não te falta nada. E porque é isso. Sim, porque autoflagelo também pode chegar a isso. E quando diz não é porque já está num estado de limite muito, muito grave. Já conheceste alguém? Já. Eu tinha uma colega na escola que... mas era horrível porque ela sofria de muito bullying e isso ainda agravava mais, já viste o que é perigoso, de ela sofrer bullying e ela devia se questionar todos os dias, género, eu não sou suficiente, né? As pessoas gozam comigo e entram nesse modo que pode chegar a questões mais graves, não é? E como ultrapassar isso? Ou seja, reconheceres, é aceitares. Sim. Bom, como ultrapassar isto pelo menos numa fase mais tranquila, entre aspas, né? Porque quando tu vais já para uma questão de física é porque aquilo já está mesmo numa psicose grande e precisa de ser tratada como tal, não é? Mas quando tu começas a reconhecer tendências deste autoflagelo internas na tua mente, não é? É começar-te a munir desse tal de reconhecer que tu já é muito isso que estavas a dizer, tu já és, mas é muito difícil, eu acho, quando estás num momento, sabes, conseguires ganhar espaço para... Porque uma psicose também é isso mesmo, é tu sabes o que é a realidade. Tens de ter espaço para observar, porque se não tiver espaço para observar não vais conseguir identificar, não é? Tens de ter espaço para observar, reconhecer aquilo que é e depois tratar no sentido de perceber que não faz sentido te autoflagelar, é assim que se diz. Flagelar, não é? Não sei se estamos a dizer um disparate ou não. Se te puseres fora, se calhar vais reconhecer melhor que não faz sentido fazeres isso, não é? Para contigo próprio. Porque, se calhar, isto pode ajudar a que nós não somos os donos do mundo no sentido nem do egoísmo, mas também não do cuidador. E eu acho que se calhar as pessoas que têm mais tendência para isto, eventualmente têm um bocadinho mais tendência ao controle, eventualmente, e são pessoas que acham que o mundo depende delas de certa forma. Pode haver isso também, é. Eventualmente pode haver aqui alguns casos disto. Achas que havia... Olha, já nem vou meter o timer nem nada. Não. Que é só mesmo para despedirmos. Também despedir, até já, né? Sim, e queria, por acaso era interessante, nós pedirmos ou dizermos ao pessoal para, se quiserem ouvir falar de algum tema ou até tipo entrarmos todos numa dinâmica tipo numa live e falarmos todos também, nós estamos abertos para ouvir opiniões e para partilharem temas ou se gostaram de algum destes temas que nós falamos nestes dois. Desculpa, não vou. Queres atender? Não. Ou se gostaram de algum dos temas e quiserem aprofundar sobre algum, nós estamos abertos a opiniões. E agora, queres partilhar o que é que vamos fazer? Podemos partilhar, não temos tempo.
Bom, então, como não tínhamos mesmo mais nada que fazer, vamos caminhar um pouquito até Santiago de Compostela. Já é uma atividade que eu tenho vindo a fazer há uns anitos para cá, e que sou meio que tipo, todos os anos faço uma. E portanto o ano passado, obviamente, por motivos óbvios, não foi possível fazê-lo. Este ano estava aqui em vias de fazer com uma amiga, entretanto soubemos que o Miguel também ia estar de férias, etc. Então juntou-se o útil ao agradável. E vamos fazer uma caminhada, não é muitos dias, mas vamos ter a oportunidade de estar ainda mais tempo a falar. E provavelmente vamos gravando aí umas coisitas assim mais pequeninas, mais fáceis de ouvir, sobre algumas coisas que possam ir surgindo. Sim, e para mim vai ser a primeira vez E é brutal. Sim. E nós depois fazemos um podcast só sobre isso. Não, porque tipo... Por acaso, sim, podemos partilhar. Há muita gente que quer fazer. Não, é assim, por favor façam-no. É assim, eu estou sempre a dizer isto, mas pessoas que se sintam capazes fisicamente, né? Que tenham uma boa capacidade de... Física, isto é, não é preciso ser grande campeão, nem nada disso, mas há pessoas que têm por alguma questão física, caminhar muitos quilómetros não é confortável. Bom, e é importante que seja porque acho que também fazermos numa de sofrer. Isto está ligado o micro? O micro está, isto. O timer é que não, por isso não sei qual é que está. E a bateria também não deve ser assim. Pronto, e vamos fazê-lo. Acho que todas as pessoas o deviam fazer, uma vez na vida pelo menos. Os quilómetros, esqueçam isso, uns fazem mais, outros fazem menos, fazes aquilo consoante aquilo. Ao ritmo que... E consoante aquilo que podes fazer naquele momento, sei lá, eu já tive mais disponibilidade, já fiz mais quilómetros, espero vir a ter ainda mais disponibilidade para fazer mais, porque era uma experiência que eu gostava de ter, mas não tento, faço o que posso naquele momento e acho que devem fazer porque é uma experiência brutal. Brutal. Eu estou muito curioso e para mim vai ser a primeira vez assim uma caminhada mesmo, estás a ver? Tipo, mesmo de um ponto para chegar ao outro, não é? Ter que dormir, ter que passar tempo. E assim de dias, sim. Mas estou muito curioso, não só pelo simbolismo, porque lá nem sou religioso nem nada, mas pela experiência em si, mas acho que até não ser religioso não tem nada a ver, porque é mesmo assim a experiência. Não tem. E então é curioso. E agora vou ser muito xalala e é muito mágico. E passa-se por sítios bem lindos. Isso sim. Isso. E tens espaço para estar contigo de uma forma muito limpa, sabes? E eu acho que isso é bem interessante. E vai ser muito bom. E pronto, e se nos ouviram até ao fim são os maiores. São os resistentes. E pronto, sabemos que isto foi um bocadinho longo, vamos tentar fazer um bocadinho mais curto, mas isto também foi assim uma sopa de... Sim, foi aqui 2 episódiozinhos aqui para terminar isto e... Também vamos vendo. E se acharem que também, que deem sugestões, que se preferirem vídeos mais curtos ou não, ou se estiver fixe... Sei que nos ouvem. Sim, nos ouvem. Nós estamos a falar sozinhos à boia da TV e vai continuar. E acho que é isso. E está tudo. Tchau! Depois nós vamos partilhando algumas coisas.